Senhor, que tanto nos amou, por enviar teu Filho, por dar a nós o teu melhor. Querido Jeová Deus, oramos ao Senhor, pois gratos nós somos por nos dar o teu melhor.
Obrigado pela atenção de todos. De fato, é emocionante mesmo, né, Kaique? Por isso que a gente lembra de quando casamos, já somos casados há muito tempo e chora mesmo. É normal. Então, nós queremos ouvir aqui agora alguns conselhos bíblicos para direcionado ao casal, esses vindo do nosso Criador, do originador do casamento, que é o nosso Deus Jeová. Para nós ouvirmos esses conselhos bíblicos, nós vamos convidar o nosso irmão Wesley, que vai falar sobre esse tema: casamento honroso à vista de Deus. Vamos dar atenção. Kaique, Yasmin, que grande alegria todos nós aqui estamos sentindo por esse momento. Momento emocionante, e considero que para nós aqui, nesse momento, é um privilégio estar podendo participar desse momento especial de vocês. Ontem, vocês concretizaram um momento muito importante na vida de vocês, que foi a união. Dentro desse discurso aqui, nós vamos poder observar como que vocês vão poder continuar fortalecendo o vínculo do amor de vocês. Tanto o Yasmin como o Kaique, vocês têm um papel fundamental para continuar perseverando nesse amor. Não só vocês, mas também Jeová. Para nós entender um pouco mais sobre isso, nós vamos considerar um pouco aqui como que foi e por que Jeová lhe considera o casamento um grande benefício, uma provisão amorosa dele. No início, no passado, na Bíblia, em Gênesis, ela relata ali qual foi o primeiro casamento registrado na Bíblia. E nós podemos observar que Jeová foi bondoso, sim, em considerar o sentimento uns dos outros. Abram aqui, por favor, peço que vocês peguem suas Bíblias. Se todos também puderem nos acompanhar, nós vamos ler aqui o texto de Gênesis, capítulo 1, o versículo 26. Nós vamos poder observar aqui como que deu início, então, ao primeiro casamento registrado na Bíblia. Em Gênesis, capítulo 1, o versículo 26, nos diz assim: Então Deus disse: façamos os homens a nossa semelhança, a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais rasteiros que se movem sobre a terra. Nós podemos observar aqui que Adão ele tinha uma função, que era cuidar da terra, cuidar da criação de Jeová. Mas nós podemos observar aqui que até então ele estava sozinho. Mas olha só as palavras aqui no 28 agora. Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz assim: olha o que Jeová ele estava pensando. Ele disse: além disso, Deus abençoou e disse: tenham filhos e tornem muitos, encham e dominam a terra. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras do céu, sobre toda criatura vivente que se move sobre a terra. Então o próprio Jeová lhe disse. Ele pôde observar também que toda a criação ele tinha os seus companheiros, mas Adão ele estava sozinho. Aí o que Jeová lhe pensou? Eu preciso dar uma ajudadora para Adão. Agora, nós vamos ver aqui como que Jeová ele realmente fez isso. Capítulo 1, capítulo 2, versículo 18 agora, Kaique. Abre, por favor. Diz assim: olha o pensamento de Jeová. Então Jeová Deus disse: não é bom que o homem fique sozinho. Vou lhe fazer uma ajudadora como complemento dele. Foi isso que Jeová estava pensando. Será que ele conseguiu realizar isso? Ele pôde observar que Adão estava sozinho e ele disse: vou dar uma ajudadora para ele. Agora, olha só como que Jeová ele fez isso. 22 agora. Melhor dizendo, 21. Nos diz assim, olha: então Jeová Deus fez o homem cair num sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, e depois fechou a carne naquele lugar. E da costela que havia tirado o homem, Jeová Deus fez a mulher e levou ao homem. Então aqui praticamente já está registrado o primeiro casamento. Agora, olha só como que Adão ele ficou também emocionado. Versículo 23 diz assim: o homem disse então: esta, por fim, é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Então Jeová lhe considerou, ele criou uma ajudadora para Adão.
Então, esse foi o benefício, então, de trazer o casamento. É por isso que Jeová ele considera esse momento que vocês estão passando agora algo muito importante, uma provisão amorosa dele. Agora, qual que é o plano para vocês para o futuro? O que que Jeová espera de vocês? O versículo 24 diz assim: É por isso que é por isso que um homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Então, o texto diz que eles se tornarão uma só carne. Significa, então, que para Jeová, a partir de hoje, Jeová não vai ver mais vocês dois sozinhos, mas sempre juntos. Só para nós entender aqui como que funciona, eu trouxe aqui duas massinhas. Representa o Kaique e essa representa a Yasmin. Como você pega essa massinha aqui e começa a misturar uma outra, ela vai chegar numa cor, que vai ser esta cor que está aqui. Kaique, Yasmin, eu consigo voltar às outras duas cores que eu tirei? Não, isso é impossível. É por isso que para Jeová também será impossível ver vocês separados daqui por diante. É por isso então que para vocês manter o casamento feliz, vocês precisam seguir os conselhos de Jeová e refletir o que Jeová é. O texto de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11, lá diz que Jeová é um Deus feliz. E Ele quer que vocês também sejam pessoas felizes no casamento. Mas dentro disso, então, como que vocês, vão conseguir fazer o casamento de vocês durar para sempre? Com amor e felicidade. Muitas pessoas hoje em dia, principalmente em redes sociais, elas dizem que dão conselhos matrimoniais. Mas nós devemos lembrar que essas pessoas são pessoas imperfeitas. Aí nós lembramos também que Jeová foi ele que originou o casamento. Qual delas vocês vão atrás dos conselhos? Lógico que é de Jeová. Não é isso? É isso que então que Jeová ele quer. Jeová ele criou o casamento cristão para durar para sempre. Embora isso possa ser difícil para muitas pessoas, mas seguir os princípios da Bíblia vai ajudar você. Quando os princípios da Bíblia, um de vocês dois deixarem de aplicar, o casamento de vocês pode trazer alguns problemas. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Abram, por favor, aí. Mateus, capítulo 22. O texto de Mateus. No passado, muitas pessoas perguntaram para Jesus: Jesus, qual que é o primeiro mandamento? O que realmente nós temos que fazer? Aí Jesus ele disse assim no 37, ele disse: Ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o maior e primeiro mandamento. Então você pode observar aqui que para manter um casamento feliz, vocês precisam colocar Jeová em primeiro lugar. É isso que é preciso. Agora, veja bem o versículo aqui, o 39. Diz assim: o segundo é semelhante a ele. Ame seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Então notaram aqui que além de vocês amar a Jeová, fortalecer o amor por Jeová, vocês precisam também fortalecer o amor entre vocês. Perante a Bíblia, vocês é considerado um cordão duplo. Sabemos que um cordão, quando você duplica ele fica mais forte. E o objetivo desse cordão é fazer com que, às vezes, as dificuldades que nós passamos, vai ficar difícil estourar. Ou seja, jamais vai estourar. Mas a Bíblia também traz o objetivo, ou seja, que ele criou, e também os conselhos que ele traz perante a Bíblia, mostra do porquê que ele fez isso, porquê que ele criou também o casamento. Na Bíblia fala que não é bom que um homem fique só. Tem alguns benefícios. Vamos ver ele? Abram, por favor, o texto de Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes, o capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 12. Diz assim: Melhor dois do que um, porque eles têm boa recompensa pelo seu trabalho árduo. Pois se um deles cair, o outro pode ajudar o seu companheiro a se levantar. Mas o que acontecerá com aquele que cair e não tem ninguém para ajudá-lo a levantar?
Veja bem o 11 agora. Além disso, se dois deitarem juntos, ficarão aquecidos. Mas como pode alguém se manter aquecido sozinho, manter-se aquecido? Também alguém pode vencer a um que está só, mas dois juntos pode resistir ao agressor. E um cordão tríplice não pode ser facilmente rompido. Então é isso que Jeová lhe disse, que vocês dois vão dar suporte um para o outro. Vocês vão ajudar um ao outro, sim. E isso a Bíblia fala, ela mostrou aqui através desse texto, que há vários benefícios à vida de vocês dois juntos agora. E nós podemos observar aqui que bem no finalzinho do versículo 12, aqui disse que um cordão tríplice não pode ser rompido. Mas veja bem, vocês são dois. Quem que é o terceiro? É Jeová. Então, quando vocês, que são um cordão, enrolar no cordão de Jeová, vocês vão ficar mais fortes. E isso vai ajudar vocês a manter um casamento feliz, um casamento duradouro. E vocês devem lembrar que confiar nos conselhos de Jeová vai ajudar vocês em sentido físico, emocional e assim por diante. Mas então, o que vocês precisam fazer para se colocar a Jeová em primeiro lugar? É importante vocês estudarem junto, orar junto, participar das atividades em sentido espirituais junto. E lembre, Jeová em primeiro lugar. A partir do momento que vocês colocarem, se isso acontecer, colocar Jeová em segundo ou terceiro plano, os problemas podem vir. Então é por isso que é importante você pensar na maneira de Jeová. Lembre-se, Jeová, além de ser um Deus de amor, ele é um Deus feliz. Então, tudo que ele se colocou na terra, nós podemos tirar, sim, a felicidade disso. Então, está aí a importância de vocês manterem firmes com Jeová. Sempre recorrer aos conselhos que tem perante a Bíblia. Quando vocês, por exemplo, tiverem alguma dificuldade, recorram a Jeová. Sabemos que tem várias matérias, vários artigos que vocês podem estudar, que isso vai ser bom para vocês. Agora, dentro disso, então, nós vimos aqui que tanto o marido quanto a esposa ela tem um papel fundamental no casamento. Isso vai contribuir para a felicidade de vocês. Entender o papel de vocês dois no casamento vai fazer com que vocês também automaticamente coloquem a Jeová em primeiro lugar. Então é por isso que agora nós vamos falar um pouquinho com o Kaique, que o Kaique é um marido que obtém um profundo respeito. Então, Kaique, a partir de agora você é um chefe de família. Como que você vai coordenar a sua família? Muitas pessoas no mundo hoje acham que o fato de um homem ser considerado como chefe, ele acha que tem que tomar as decisões de uma maneira sarcástica, grossa e assim por diante. Será que é isso que a Bíblia diz? A Bíblia fala que, no caso o Kaique, ele deve usar a sua chefia de bom critério. Baseado no quê? Baseado na Bíblia. E assim você vai tornar a dianteira da sua família de modo amoroso e de modo bondoso. É isso que Jeová espera de você. Dentro disso, então, qual que é a sua responsabilidade? Suprir as necessidades materiais, espirituais e também as emocionais, tanto sua quanto a da Yasmin. Então você precisa preocupar com isso. Então, tomar a dianteira no casamento e também com respeito de servir a Deus, isso vai ajudar você a ter um ambiente familiar equilibrado. Vai ajudar vocês a resolver alguns problemas, ou seja, algumas questões, de uma maneira mais tranquila, mais suave. Mas isso você precisa se espelhar em quem? Em Jeová. Vamos ver qual que é o papel do homem registrado na Bíblia? Vamos abrir aqui o texto de Efésios. O texto de Efésios, nós vamos ler o capítulo 5. Com Efésios 5, 25, que nos diz assim: Marido, continue a amar a sua esposa, assim como também Cristo amou a congregação e se entregou por ela. Então, Kaique, daqui em diante você tem que continuar amando a sua esposa, dando valor à esposa que você tem. Agora, olha o versículo 28 e 29 nos diz: Do mesmo modo, o marido deve amar a esposa como seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, pois nenhum homem jamais odiou o próprio corpo, mas alimenta e a cuida dele, assim como Cristo faz com a congregação. Toda vez que você então pensar
e às vezes em tomar uma decisão, considere o sentimento de Yasmin. Não é o fato de você tomar a decisão final que talvez você vai desconsiderar a opinião dela. Levar a opinião dela em conta vai ajudar muito para vocês continuar tendo um ambiente familiar tranquilo, feliz e refletindo a glória de Jeová. O próprio texto, ele diz assim, que o homem, você, no caso, cuida de você mesmo. Então, até então, você estava cuidando de você, agora você tem Yasmin para dar atenção, para passar momentos importantes. Então, esse ensinamento aqui, lembre-se, foi o próprio Jeová, através de Jesus, que escreveu essas palavras aqui e que vocês devem respeitar. Você deve colocar a Jeová em primeiro lugar nesse sentido aqui. Então, como que você agora deve exercer esse papel? Continue amando. Isso é o que o texto diz. Baseado no amor, que sabemos que tem vários benefícios, você vai continuar, então, mantendo o amor entre vocês. E vai fazer que até mesmo a Yamin passe a amar mais você ainda agora para frente. Né? Então, isso é muito importante para todos nós, que são casados, que pensam em casar. Jeová, ele vai valorizar e vai abençoar muito o casamento de vocês, se você, Kaique, colocar esses princípios em primeiro lugar. Vamos ver mais um ponto? Abra, por favor, aí, olha. Romanos agora, capítulo 15. Nós vamos considerar aqui o capítulo do 1 ao 3, que nos diz assim: Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos que não são fortes, e não agradar a nós mesmos. Então, a partir do momento, você não vai agradar só a si, você vai agradar também a Yasmin. Versículo 2: Que cada um de nós agrade o seu próximo para o bem dele, para edificá-lo. Pois nem mesmo Cristo agradou a si mesmo, mas, assim como está escrito, os insultos daqueles que o insultaram caem sobre mim. Então, esse texto aqui mostrou que a cada dia que se passa, você deve edificar o amor pela Yasmin. Você deve fazer isso. Isso vai ser importante, que até mesmo a Yasmin vai se aproximar mais de você. Então, talvez, o que você precisa fazer daqui em diante? Atender às necessidades da Yasmin. Ao tomar uma decisão, pensar no sentimento da Yasmin, nas emoções, no que ela pensa sobre determinado assunto. Isso assim você vai conseguir, então, fazer com que o seu casamento flua de uma maneira melhor, mais tranquila, espelhando no quê? Nas orientações de Jeová. Então, talvez, Kaique, às vezes vai ter alguns dias que a Yasmin não vai estar bem, isso acontece, mas o que você deve fazer? Você quer ganhar Yasmin assim um dia que ela não estiver bem? É só falar assim: Yasmin, a louça é minha hoje e eu vou te dar um chocolate de presente. Pronto. É isso que ela precisa. Então, você pode fazer isso. Isso vai contribuir também para você ter um ambiente familiar feliz. Sabe por quê? Eu digo assim, que a nossa casa, ela deve ser o refúgio de nossos problemas lá de fora. Então, quando você estiver cansado, estiver estressado, lembre-se: olha, eu vou para minha casa, encontrar a minha esposa, e ali tudo vai se resolver. Você vai poder observar que você vai ficar mais tranquilo. Então, você nunca deve, às vezes, maltratar a sua esposa. Tem que pensar bem no que vai falar, né? Porque você deve lembrar: se você maltratar a Yasmin, você vai estar maltratando o seu próprio corpo. Isso você viu perante a Bíblia aqui, que isso é verdade. Então, o marido não deve ficar violento com sua esposa, não deve irar facilmente e, principalmente, nunca deve rebaixá-la. E agora, vamos falar um pouco com a Yasmin. Yasmin, dentro da Bíblia também tem um papel muito importante para você. O papel da esposa na família, ela vai servir para contribuir também para ter um ambiente familiar feliz. Mas nós podemos observar que as pessoas no mundo aí fora, muitos consideram e dizem assim: se Jeová criou a mulher, é para a mulher praticamente ser a escrava. Será que é isso? Não. A Bíblia não fala sobre isso. No passado nós vimos assim que Jeová ele criou uma ajudadora para Adão. Então você é uma ajudadora para o Kaique. Você vai ajudar ele também a tomar algumas decisões importantes em casa. E vai contribuir para que esse lar continue sendo um lar feliz. E nós podemos observar também que a Bíblia diz que a mulher, a esposa, ela não é inferior ao homem. Jeová lhe considera muito
as tarefas da esposa. Então, qual que é o seu papel dentro do casamento? O que você deve agora pensar? Vamos voltar lá ao texto de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, 22 a 24, diz assim: A esposa esteja sujeita ao marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da congregação e salvador desse corpo. De fato, assim como a congregação está sujeita ao Cristo, e a esposa também deve estar sujeita ao marido em tudo. É interessante aqui, Yasmin, que a Bíblia fala assim, estar sujeito. Às vezes, muitas pessoas se confundem essa palavra. Mas a sujeição, ela vem de obedecer àquele que você ama, que é no caso o Kaique. Por exemplo, será que as pessoas hoje servem a Cristo por obrigação? Não. Não servem a Cristo por obrigação, mas sim por amor. E dentro disso, então, é por isso que nós respeitamos e acatamos os conselhos baseados na Bíblia. Porque isso é algo que nós amamos a Jeová em primeiro lugar. Então está aí a importância de você sempre pensar nisso. Embora o Kaique não vai tomar as decisões sozinhas, ele deve pensar em você, mas também você pode dar as suas opiniões, expressar suas opiniões, seus medos, para ele, para que vocês então tomem a decisão melhor o possível. Isso vai fazer com que vocês resolvam suas dificuldades de uma maneira mais tranquila também. O fato de o homem tomar a liderança significa que ele é responsável por tomar a decisão final. Talvez no mundo hoje em dia há muita competição entre casal, entre o homem e a mulher. Mas não é isso que Jeová lhe quer. Às vezes alguns têm uma forte opinião, querem dar a sua opinião mais forte possível, às vezes, e o que acontece? Isso gera muito atrito. Então você tem sim a oportunidade de mostrar para os Kaique os seus sentimentos e os seus medos. Mas você nunca deve encarar isso como uma competição. Isso pode gerar confusão e infelicidade no casamento. Então lembre-se, você também tem um papel fundamental que é acatar os conselhos da Bíblia. Vamos ver aqui, está aí no texto de Efésios, capítulo 5, o versículo 33 agora. Diz assim: No entanto, cada um de vocês ama a sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Então lembre-se, o casamento não é uma competição. O casamento é que para vocês, cada dia que se passa demonstra amor um pelo outro, sentimento uns pelos outros. Então, quando errar, nunca menosprezem um ao outro. Tanto o Kaique não menosprezar a Yasmin, e ao contrário também. Vocês sempre devem lembrar que todos nós erramos. E às vezes precisamos de alguns ajustes. Então, quando você tem que falar alguma coisa que é importante o Kaique ouvir, pode fazer isso. Mas lembrando que acatar os princípios da Bíblia nisso é importante na hora de conversar, na hora de tomar uma decisão. Fazer isso com base no texto de Provérbios, com amor. E o amor é resultado de muitas coisas: brandura, humildade e assim por diante. Então, olha, fazendo isso, você vai ajudar a continuar, como já disse, fazer com que o seu lar se torne agradável. Vai chegar algum dia também que o Kaique ele vai estar um pouco estressado do dia a dia. Então, o que você pode fazer? Será que eu posso ajudar ele a esquecer um pouco os problemas lá fora? Faça algo que lhe agrada. Às vezes, até sair um pouco de casa isso resolve, né? Então, isso para vocês vai ser bom porque, infelizmente, o sistema hoje não sobrecarrega muito. Às vezes o estresse é tão grande que, infelizmente, às vezes nós acabamos levando isso para casa. Mas nós devemos sempre lembrar que isso não pode acontecer. Então, cada um de vocês agora vão ter um papel para manobrar quando isso acontecer. Manobrar as coisas quando algo de errado estiver de acontecer. Prevenir alguma coisa maior. Então, Yasmin, você deixar com que o Kaique tome as decisões, você tem um papel de fazer elas se tornar bem-sucedidas.
Isso vai exigir o que de vocês, então? A comunicação. A comunicação de vocês vai ser muito importante. Agora, como que vocês dois agora vão continuar a cultivar profundamente o amor no seu casamento? Tem princípios para isso. O texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14, ali disse que nós, no caso vocês, devem revestir-se do amor. E revestir-se do amor vai proteger o casamento de vocês. É como eu já disse, no passado, Jeová ele deu o casamento mais com o objetivo dele seguir as orientações de Jeová. Sabemos que isso no passado, infelizmente, não deu muito certo. Mas, mesmo Jeová, ele constituindo um casamento com pessoas perfeitas, é possível cultivar um amor e ser feliz no casamento, mesmo sendo pessoas imperfeitas. Mas, para isso, seguir as orientações, seguir os conselhos de Jeová é muito importante. Nós devemos lembrar o quanto que o amor ele é importante. Por exemplo, o amor ele é assim como uma roupa. A roupa nos protege, não é verdade? Às vezes do frio, às vezes quando o sol está muito quente. Ela protege nós. O amor também vai proteger a união no casamento de vocês. Assim como a roupa também ela realça a beleza de quem veste, no caso vocês, todos elegantes, isso realça a beleza da pessoa. Então, o amor de vocês também vai realçar. Quando vocês cultivar, colocar o amor em prática, revestir-se do amor, vai ajudar vocês a ter um casamento feliz e, olha, lembrar de Jeová. Eu vou pedir aqui que a minha amada esposa, ela vai trazer um presente aqui para vocês. Por favor. Vocês podem abrir com calma. Se não é para abrir depois, não. É para agora mesmo. Viu? Isso daí vai ajudar a vocês a continuar a mostrar amor uns pelos outros todos os dias. Vê, Kaique, tira aí para nós. Pode guardar a caixinha do lado. Abre a primeira página. A Yasmin vai ler para nós as palavras de Kaique. Vamos ver o que ela falou para o Kaique, o que ela espera do Kaique para o futuro agora. Vamos dizer que o Kaique espera, né? Vamos lá. A partir desse momento, eu espero que possamos viver nossa vida juntos com muito amor e alegria, e que possamos colocar Jeová em primeiro lugar. Assim, Ele vai nos guiar para sermos uma família feliz. O que depender de mim, para fazer nossa história, nossa vida feliz, eu vou fazer. Apesar de dificuldades que enfrentaremos, vamos ficar juntos, pois juntos vamos ser mais fortes. Te amo. É isso. Muito bonito, né? Bom, quando nos conhecemos, acho que não imaginávamos que tudo isso fosse acontecer. Só eu, você e Jeová sabemos como foram todos esses anos até chegar esse dia. E, para quem nos conhece, dizem até que nossa história merece um filme. Foram 4 anos de espera, quase 300 quilômetros de distância. Uma pandemia no meio disso tudo, mas passou. E hoje estamos aqui, no dia mais aguardado de nossas vidas. Hoje finalizamos um capítulo da nossa história e começamos outro muito importante, nossa vida a dois. Espero que possamos continuar sempre sendo melhores amigos. Você sendo sempre minha rede de apoio em todos os assuntos. Um bom ouvinte para tudo que sempre tenho a falar. Que eu possa ser sua ajudadora e que seja um complemento para você, como Jeová, nosso Deus, orienta. E que sempre possamos olhar para trás e ser gratos a Jeová um pelo outro e pelo nosso casamento, que é uma dádiva dele. Muito bem. No início vocês ficaram curiosos, né, para saber o que eu ia aprontar, mas está aí. Isso daí, Yasmin e Kaique, é para vocês lembrarem dos melhores momentos da vida de vocês. E essas 2 primeiras páginas aí, tá aqui vocês dois escreveram o que realmente espera de cada um daqui para frente. Só que para vocês continuarem a fazer isso, se vocês foram abrindo uma página aí tem lugar onde vocês vão pôr fotos,
dos melhores momentos de vocês. Então, façam isso. Isso daí, o que vocês estão na mão, vai ajudar vocês a mostrar lá no futuro, desde o início, como aconteceu e como o amor de vocês está aumentando. Então, registre os melhores momentos de vocês nesse caderno aí. Vocês devem fazer isso também, reservar tempo diariamente para conversar entre vocês. Fazer isso vai demonstrar o amor, o carinho, o sentimento que vocês têm um pelo outro. E também, escutem realmente um ao outro quando vocês precisarem. Dá atenção, seja paciente e saiba resolver as coisas do modo de Jeová. Vocês devem lembrar, o texto de Coríntios principalmente diz, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 8. Vamos ler ele? Vocês devem sempre lembrar desse texto também na vida de vocês. 1 Coríntios. Nós vamos ler aqui do 4 ao 8, que diz assim: O amor é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento, não se gaba, não é orgulhoso, não se comporta indecentemente, não procura os seus próprios interesses, não se irrita com facilidade, não leva em conta o dano, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera em todas as coisas, perseverem em todas as coisas. Olha o início do 8. O amor nunca acaba. Então, se você cultivar esses conselhos, cultivar essas palavras no casamento de vocês, vocês vão chegar a essa conclusão. O amor nunca acaba. O objetivo agora é que vocês aumentem o amor de vocês. E lembre-se, Jeová em primeiro lugar de tudo. Eu, Carlos Kaique Moreira Alves, aceito a ti, Yasmin Mariane Alexandre Alves, como minha esposa legítima para amar e prezar em harmonia com a lei divina, conforme especificado nas Escrituras Sagradas para os maridos cristãos. Pelo tempo em que ambos vivermos juntos na terra, segundo o arranjo marital de Deus. Eu, Yasmin Mariane Alexandre Alves, aceito a ti, Carlos Kaique Moreira Alves, como meu esposo legítimo, para amar e prezar e respeitar profundamente, em harmonia com a lei divina, conforme especificada nas Escrituras Sagradas para as esposas cristãs, pelo tempo em que ambos vivermos juntos na terra, segundo o arranjo marital de Deus. Todos nós, nesse momento, desejamos que vocês sejam felizes no casamento. Lembre-se, colocando a Jeová em primeiro lugar, vai ajudar vocês a continuar com esse sorriso no rosto. Vai ajudar você a manter a felicidade e também, até mesmo, ser de exemplo para as outras pessoas a importância de aplicar os princípios da Bíblia dentro do casamento. Então, que vocês sejam felizes e que Jeová continue a abençoar muito vocês por essa decisão que vocês estão tomando. Agora,
Para finalizar essa palestra, nós vamos convidar o nosso irmão Sérgio para fazer a oração. Vamos à oração. Nosso bondoso e amoroso Deus, Criador Jeová, queremos agora agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, onde observamos os conselhos bíblicos para o irmão Kaique e a irmã Yasmin. E também que serve para todos nós que somos casados, para todos aqueles que pretendem se casar. Que o Senhor abençoe o irmão Kaique, a irmã Yasmin, a colocar em prática tudo aquilo que for necessário nas suas vidas, conforme designado pelo Senhor nas Escrituras, para que o seu casamento possa perdurar por muitos e muitos anos, ou até a vida eterna. Supremo Deus Jeová, que o Senhor possa também abençoar aqueles que estão aqui, que são casados, todos nós somos casados, aqueles também que se pretendem casar, todos nós possamos estar trilhando este caminho de viver juntos para sempre. Supremo Deus, o Senhor abençoe também aqueles que estão conectados, estão assistindo pelo Zoom, que não puderam estar aqui presentes. Sabemos que a intenção dos irmãos era que eles também estivessem aqui, mas por ocasiões especiais não foram possíveis. Que o Senhor possa estar derramando suas bênçãos sobre estes. Em especial, Supremo Deus Jeová, que o Senhor olhe por este casal e que eles possam, assim, conforme pedido ao Senhor nesta oração, conseguir colocar em prática os conselhos que foram dados aqui da melhor maneira possível. Mas, Supremo Pai, tudo lhe pedimos, lhe agradecemos, sabemos que somos imperfeitos e erramos muito, mas com sua ajuda conseguiremos vencer juntos as batalhas que encontraremos e chegar ao novo mundo com suas bênçãos. Tudo nós lhe pedimos, lhe agradecemos, não em nosso nome, não merecemos nada de ti, mas em nome do teu amado Filho, Cristo Jesus, nosso Rei. Amém. Só de te ver, só de te olhar, sinto um amor que não vai passar. Agora estás ao meu lado, presente de Jeová. Nós somos um.